O torcedor do Corinthians começou a temporada 2025 cheio de expectativa, classificado para a Libertadores, né, com um trio de ataque entrosado e uma sequência de 7 vitórias, seguida no Brasileirão 2024, após luta feroz contra o rebaixamento que deixaram uma última impressão ótima da equipe. O choque da realidade, no entanto, veio cedo fora de campo, com um processo de impeachment correndo dentro das 4 linhas. Eliminação precoce na fase preliminares ou preliminar da Libertadores. Neste momento, nem o mais otimista do Corinthians ou dos corintianos seria capaz de dizer que o Corinthians terminaria com um título paulista mais bem sucedido da temporada, com 2 taças conquistadas, sendo uma delas diante do seu maior rival, o Alvinegro, superou a desconfiança e deu ao seu torcedor, mais uma vez, a esperança de que o ano seguinte pode ser melhor a seguir. Acompanhe com o J10 como foi a temporada 2025 do Corinthians em nossa retrospectiva. Eita, hein, pessoal? Libertadores, né? E crise política, os primeiros obstáculos, né? A temporada do Corinthians iniciou no dia 16 de janeiro com a vitória sobre o Bragantino pelo Paulistão. 4 dias depois, o Conselho Deliberativo do clube tentava voltar pela primeira vez à abertura do processo de impeachment de Augusto Melo. Então, presidente por si só, essa sequência de fato nas primeiras semanas do ano já é, serviria, né, com a síntese, né, da temporada do Timão. Apesar do ambiente instável, o time, comandado pelo argentino Ramon Dias, se impôs, né, na disputa do campeonato estadual. A equipe terminou a fase de classificação na primeira posição geral, com apenas uma derrota em 12 jogos. O bom desempenho no Campeonato Paulista ainda ao aliado com a ótima reta final do Brasileirão, né, de Brasileirão no ano anterior, deixava no torcedor a sensação de que era possível classificar para a fase de grupo da Libertadores, né? Ramon Dias, Ramon Dias. Na prática, porém, a competição se mostrou mais difícil no que seria, no que parecia ainda na segunda fase preliminar. Em fevereiro, o Timão enfrentou a Universidade Central da Venezuela, meu Deus do céu, e voltou para o Brasil após o jogo de ida, somente com um empate em 1-1 na volta, mas sufoco, né? O Corinthians saiu na frente e tomou o empate 2 vezes. Um gol de Yuri Alberto nos últimos minutos evitou que a classificação fosse decidida na disputa de pênaltis, né? Classificado, né, o Corinthians enfrentou o Barcelona do Equador na terceira fase preliminar, mas dessa vez não conseguiu evitar o vexame. O time foi atropelado no jogo de ida e saiu de campo derrotado por 3-0 no segundo jogo. E a equipe até ganhou por 2-0, mas não era suficiente para sequer levar a disputa da vaga para os pênaltis. Estava instaurada a primeira crise do Timão na temporada, né, pessoal? Eita, hein? Apoio da Fiel e a redenção no Paulistão, né? Depois da frustração na Libertadores, estou ao time de Ramon Dias focar na fase final do Paulistão, cuja fase mata-mata aconteceu em março. Nas quartas de final, o Corinthians superou o Mirassol e nas semifinais vitória sobre o Santos, classificado para a decisão. O Corinthians enfrentaria o Palmeiras, ou enfrentou, né, pessoal, seu maior rival, com a vantagem de decidir o título em casa, né? Graças à melhor campanha da primeira fase. Antes do primeiro jogo, no Allianz Parque, né, a torcida se concentrou na porta do CT Joaquim Grava, local de treinamento do Corinthians, para apoiar, né, o elenco. A cena se tornaria rotina na temporada nos primeiros 90 minutos. Yuri Alberto marcou e o Timão voltou para casa com uma pequena vantagem no jogo de volta. O Timão segurou o empate sem gols e saiu campeão do Paulistão depois de 6 anos, né, pessoal?
Sai Ramon Dias e entra Dorival Júnior, né? Por ser eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores, o Corinthians recebeu como prêmio de consolação a disputa da Sul-Americana. Entretanto, né, o Alvinegro também teve sérias dificuldades no torneio, mesmo diante de equipes mais fracas, né, como o Huracan da Argentina, América de Cali da Colômbia e Racing, no caso, o do Uruguai. Né. A estabilidade na Sula, aliado ao início ruim do Brasileirão, levou o presidente Augusto Melo, pressionado pelo processo de impeachment, a demitir Ramon Dias. Né? A ideia era contratar um nome de peso. Né? E o primeiro tentado foi de Tite, técnico, e o clube tinha um acerto, mas o ídolo corintiano acabou paralisando a carreira por tempo indeterminado, né, para cuidar da própria saúde, após sofrer com uma crise de ansiedade. A solução encontrada pelo presidente do clube foi a contratação de Dorival Júnior, recém-demitido da seleção brasileira, e coisa que deu certo, né, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acharem da contratação de Dorival Júnior? Foi uma boa ou não foi, hein, pessoal? O Corinthians acertou, né, nessa contratação? Transferban e Pitman e vitória em cima do Palmeiras de novo, né? Se os meses de junho e julho foram de calmaria pela causa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes, né? Agosto veio como um tsunami para o corintiano, né? O mês começou com um novo duelo diante do Palmeiras, dessa vez pelas oitavas da Copa do Brasil. Além da sequência na competição, estava em jogo um tabu. O Corinthians nunca havia eliminado o rival sim, em competições nacional ou continental. Né? No jogo de ida, o Depay marcou de cabeça, deixou o Timão em vantagem no duelo. O segundo jogo, porém, é o que ficará marcado na memória de todo o corintiano, né? Não apenas pela grande atuação da equipe e da vitória categórica por 2-0 fora de casa, mas também pela crise que provocou no rival, com consequência do resultado. O técnico Abel Ferreira, até então incontestável, foi xingado por todo o estado, né? O estádio. Classificado e curtindo a crise no Palmeiras, o torcedor corintiano adoraria viver esse início de agosto para sempre. Mas, de novo, o choque de realidade veio em poucos dias. Primeira confirmação do impeachment de Augusto Melo, dessa vez após a votação dos sócios do clube, depois um transfer ban por uma dívida de 33 milhões junto ao Santos. Lucas ao Santos Laguna, do México, pelo não pagamento da transferência do zagueiro Félix Torres. Né? A virada de chave na CBF, Confederação Brasileira de Futebol, promoveu uma alteração nas datas das finais da Copa do Brasil. A entidade juntou as semifinais e finais em um intervalo de 11 dias. Né? Após a disputa do Brasileirão com mudança, o Corinthians pôde se dedicar apenas ao campeonato de pontos corrido até dezembro. Entretanto, o mau desempenho na competição pressionou, né? Ainda mais o time de Dorival Júnior por uma reta final de temporada digna, disse ou isso porque o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro apenas na 13ª posição, atrás até do Santos, que lutava contra o rebaixamento até a última rodada. O que se viu nas semifinais diante do Cruzeiro, no entanto, foi um time totalmente diferente no resto da temporada. Né? Atento, organizado, vibrante e energético, ainda assim teve drama na classificação que foi decidida na disputa de pênaltis. Né? Hugo Souza foi o herói e colocou o timão na decisão da Copa do Brasil diante do Vasco. Né? Título de novo, né, para teste, né? Na final, o empate sem gols em casa fez com que muitos desconfiassem do Corinthians, que precisaria vencer o Vasco no Maracanã, lotado para ficar com a taça. Entretanto, né, novamente, o time de Dorival soube se adaptar ao jogo, administrar as dificuldades e se impor dentro do possível de novo. Né?
Vale destacar a ajuda que a torcida corintiana deu ao elenco, seja antes da viagem ao Rio de Janeiro, assim como fez na conquista do Paulistão ou no próprio Maracanã, ou no próprio Maracanã durante a final. A vitória veio de novo, né, com gols de Depay, né, e Yuri Alberto, e o Timão se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil. Com a taça também vieram uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores e o direito de enfrentar o Flamengo na Supercopa do Brasil, valendo mais um título nacional, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? O que esperar de 2026, hein, pessoal, para 2026? É claro, nem tudo são flores, né? Ainda na beira do gramado após a conquista, o então diretor executivo Fabinho Soldado e Depay detonaram membros da política do clube. O dirigente, né, ainda deixou o cargo, apesar ou apenas 2 dias após a conquista. O Corinthians tem uma dívida que atualmente gira em torno de 2,7 bilhões, né? O Transferban segue de pé e o clube até o momento não pode escrever novos jogadores em seu time, em seu nome, né? O Corinthians, né, atravessou o inferno ao longo da temporada, mas terminou o ano tocando o céu. A conquista da Copa do Brasil resgatou o orgulho do torcedor e isso ninguém tira. Não se trata de esconder os erros, mas de separar as coisas fora de campo, né? O Corinthians deve se organizar melhor, né? Mas dentro de campo. A camisa e o escudo seguem passados, né? Temidos, capazes de protagonizar grandes feitos, né? Agora cabe o novo executivo de futebol, Marcelo Paes, aproveitar toda essa energia para recolocar o Corinthians nos eixos. E aí, pessoal, se você gostou desses vídeos sobre o Corinthians, né, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. Bastante vídeo aí sobre o Corinthians de hoje, pessoal.